Queridos amigos, que alegria! Estamos iniciando o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, do espírito de André Luiz. Mas antes de nós falarmos um pouquinho do capítulo anterior, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar mais um programa em que estamos estudando o livro Os Mensageiros. Saudamos também aos amigos que nos acompanham, que divulgam o nosso trabalho, que Jesus possa abençoar a cada lar que está abrindo as suas portas para nos acompanhar neste momento. Nós gostaríamos de fazer um pequeno resumo do capítulo anterior. Você vai se lembrar que Aniceto, André Luiz e Vicente, acompanhado de Alfredo, que é o administrador daquele palácio que se chama o Campo da Paz, na verdade um pronto-socorro de atendimento. No meio do caminho, ele atendeu 3 pessoas. Uma pessoa era Malaquias. Malaquias era um homem que tinha uma fazenda, muitos bens, escravos, a família. Concordava que os filhos não gostavam muito de trabalhar, eram meio ociosos. Mas ele estava fazendo uma petição para retornar à fazenda, porque, segundo ele, a fazenda precisava muito dele e estava tudo nas costas da esposa. E Alfredo, então, diz a ele para ter calma, que tudo estava sob a proteção divina e que ele tinha que se recuperar. O outro caso é de Malaquias. Malaquias era um homem também de uma família rica. Quando os herdeiros das heranças desencarnou, ele com os primos entraram numa luta, exatamente para, logicamente, cada um querendo pegar uma parte melhor. Ele tinha um primo que era conde, e esse primo, então, segundo ele, o primo iria pegar uma parte maior, porque era amigo do imperador, era amigo de uma pessoa fluente, não é? Mas que, na verdade, quem estava tentando lesar os primos era ele. E o terceiro caso era uma senhora que tinha os seus filhos, fez uma petição para que pudesse ver os filhos, estar com os filhos, voltar para casa, porque, segundo ela, o marido iria acabar com todos os bens. Mas, na verdade, conta Alfredo, depois para Vicente, André Luiz e Aniceto, que, na grande verdade, ela queria matar. Ele estava tramando para matar o próprio marido para ficar com toda a herança. E ali eles foram acompanhando esse estudo, não é? Então nós vimos um pouquinho que os 3, na verdade, há mais de 100 anos no mundo espiritual sem saber que desencarnaram. Muitas pessoas acham que ao chegar ao mundo espiritual nós já vamos ser despertados. Não é verdade. Por isso que Chico Xavier dizia que de 4 pessoas que desencarnam, 3 não sabem que desencarnaram. Esse é um pequeno resumo do capítulo anterior que você poderá encontrar na nossa página. Qual é a página mesmo, André Luiz? Tanto no site da TV, tvacaminhodaluz.com.br, quanto no canal do YouTube. Se inscreva no canal youtube.com/TV A Caminho da Luz. Nós vamos ver neste momento o capítulo 22, que tem como título Os que Dormem. Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. Que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos, assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava-me o íntimo, embora o espanto insofreável. Mais alguns passos, atingimos os pavilhões diferentes que se estendiam em área superior a 3 quilômetros. Pelos meus cálculos, lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir
vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semiabertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. André, eu acho que vale a pena nós tentarmos fazer algumas colocações para nós não deixarmos alguma coisa de ser comentado. Por exemplo, eles estão caminhando para o lugar que é seu atendimento. Primeiro que chama a atenção de André Luiz e também de Vicente, que quando eles estavam caminhando, as luzes começaram a se enfraquecer. Quanto mais eles andavam, mais as luzes se apagavam, não é? É uma característica de trabalho de socorrista, não é? Um outro ponto também que chamou muito a atenção é que eles chegaram no lugar onde tinha uns pavilhões diferentes, não é? E esses pavilhões diferentes se estendiam numa área superior a mais ou menos 3 quilômetros. Para nós termos uma ideia, a extensão dos trabalhos assistenciais que ocorria nessa instituição que se chama o Campo da Paz. Eles começaram a perceber que os quadros interiores, ou seja, conforme eles iam se adentrando, eles foram observando que os espaços da enfermaria, não é? Eles com teto sólido, mas semiaberto ao longo das paredes altas, ou seja, apesar de ter um teto, mas havia algumas áreas de luz, como nós vemos hoje nas construções atuais. Um outro detalhe é que são dezenas de operários, ou seja, os colaboradores que trabalham nessa área. São devotados irmãos operosos, não é? E todos eles seguiam absolutamente em silêncio. É um outro detalhe também que é uma característica do trabalho socorrista, não é? Nós estarmos em silêncio, a maioria com certeza estava orando, porque sabia que ia precisar de todos os companheiros para auxiliar naquele momento. É uma passagem muito interessante, mostrando as construções do outro lado. A assistência que se estende a muitos espíritos que sofrem, que padecem. O sofrimento não é uma exclusividade da nossa dimensão. O sofrimento não é uma exclusividade de nós que estamos encarnados. Nós notamos que nas dimensões circunvizinhas da Terra, o sofrimento, as lutas, os conflitos íntimos continuam agigantados. Continua André Luiz nos ensinando e orientando. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo respeito aos mortos. Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente, explicando: este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões, a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui, presentemente, quase 2.000. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviços que lhe competiam. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza. Antes da gente entrar, André, nesse campo, para a gente poder aproveitar cada palavra, cada frase, o sentido, não é?
Então, vamos imaginando eles entrando nesses pavilhões. São pavilhões que eles estão quase que na escuridão e alguém entregou na mão de Alfredo, que conversava, o único que falava alguma coisa de maneira sucinta e apenas no campo do esclarecimento. Nada de conversas, nada de assuntos que poderiam atrapalhar as atividades, sempre assuntos no campo do bem. E alguém entregou um pequeno equipamento. Esse equipamento é exatamente um sinalizador luminoso. Veja, nós estamos falando de um livro de 1944. Naquela época, hoje é fácil. Nós podemos dizer, olha, aqueles sinalizadores de LED, não é? Essas coisas já tinham no mundo espiritual naquela época. Veja como as coisas são descobertas no mundo espiritual e trazidas para nós, para nos auxiliar, instrumentos que os benfeitores espirituais já usam lá. Um outro detalhe, esses pavilhões abrigavam mais de 2.000 pessoas, que eram todos necessitados. Então nós ficamos imaginando um hospital, e ele fala uma coisa muito interessante, não é? Ele diz que parecia quase que um cemitério, onde as pessoas estavam quase que semi-mortas ali, e há todo aquele silêncio, e aquelas pessoas deitadas naquelas macas, não é? Onde eles então foram para os tratamentos. Nós vamos daqui a pouco entender qual é o tipo de tratamento que se fazia nesse hospital. É muito interessante, André, porque as pessoas acham que no mundo espiritual, desencarnou, já desperta, já sabe tudo o que está acontecendo. A coisa não é bem assim. Primeiro contamos no início o caso do capítulo anterior, que 3 pessoas faziam uma petição para voltar para casa, há mais de 100 anos estavam desencarnados e não sabiam. Aqui eles estão em forma de letargia, letárgicos, totalmente deitados, quase que a maioria sem saber o que está acontecendo. Não é interessante, André? É muito interessante e curioso, porque esta instituição que André Luiz está nos narrando no capítulo de hoje, o Campo da Paz, não é a única instituição voltada com esta finalidade no mundo espiritual. E só nesta ala, que é um grande espaço de aproximadamente 3 quilômetros, reuniam 2.000 espíritos. O que isto quer dizer? Que nós, os encarnados, independente da nossa crença, da nossa cultura, da nossa aceitação religiosa, nós estamos desencarnando o mal. Por quê? Porque nós sabemos Jesus, nós conhecemos Jesus, nós interpretamos Jesus, mas não vivenciamos Jesus. E no mundo espiritual, nós podemos ser um sério candidato a ser um companheiro desse, que vai estar do outro lado sem saber que desencarnou, preso ainda à matéria, às ilusões do que o mundo pode nos oferecer. Então esses personagens que estão deitados são personagens que passaram dentre nós, tiveram uma oportunidade e muitas vezes não souberam valorizar a oportunidade. Então que nós possamos valorizar a vida, valorizar a reencarnação, valorizar a família, valorizar as oportunidades que nós estamos tendo todos os dias para nos tornarmos uma pessoa melhor, primeiro para conosco e depois para o meio em que estamos ingressados. André, agora você vai dar continuidade na leitura. Veja, até aqui os pavilhões estão escuros, apenas uma lanterna que está às mãos de Alfredo, onde ele ainda não está usando, porque ela é exatamente para iluminar um pouco o ambiente. Daqui o que vai acontecer agora. Acompanhe o que André Luiz, Vicente e Aniceto vão ver quando acender as luzes. Iniciemos o trabalho de assistência.
Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas. E então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham o semblante horrendo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos estampavam-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Aproximando-se de nós outros, Alfredo falou a Aniceto em particular: infelizmente, não podemos atender a todos. Eu acho, André, que veja que ponto interessante a você, o nosso telespectador que está nos ouvindo, como o trabalho é muito interessante. Quando as luzes se acenderam, aqueles pavilhões enormes de macas onde as pessoas estavam dormindo, o que chamou a atenção de André Luiz e de Vicente em especial, porque Aniceto já era um espírito mais tarimbado, já tinha experiência, já tinha visitado aquele ambiente várias vezes, é um espírito mais preparado. Mas para Vicente e para André Luiz foi uma grande surpresa. E é interessante eles terem surpresa porque eles foram médicos na Terra na sua última existência. E segundo o que nos conta no livro Nosso Lar, eram dois médicos conhecidíssimos, renomados. Um deles, o André Luiz, era Carlos Chagas. O outro não descreve quem era, mas pela descrição era um cientista também, um homem que participou muito no campo científico das descobertas aqui no Brasil, apesar de que André Luiz, ou seja, Carlos Chagas, não conhecia o espírito de Vicente quando encarnado. Eles não foram se conhecer em Nosso Lar. Então, por isso é interessante que mesmo na condição de médico, eles ficaram assustados de ver a fisionomia daqueles espíritos. Aquela fisionomia onde trazia muita dor, muito sofrimento. Poucos estavam dentro de uma tranquilidade. Quase todos com uma afeição muito carregada, com uma afeição muito triste, com uma afeição muito dolorosa, logicamente cultivando na sua mente o seu passado, que ainda traz uma série de inconveniência no seu momento atual. Por quê? Indagou nosso orientador, comovido. Estamos aguardando pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para este gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. Então, qual é a ideia? Desses 1.980 pessoas que estavam dormindo, pelo quadro que se encontra agravado, ele tem um grupo de pessoas que são um grupo de pessoas preparadas. Cada um desses companheiros, que são 80 auxiliares, eles podem atender no máximo 5 pessoas. Então diz Alfredo que 5
vezes os 80 colaboradores, 400 pessoas que eles vão atender, que são escolhidas 400 pessoas que estão numa situação melhor entre os 1980, para que eles possam despertar, começar a ser orientado e dar espaço para outros que vão chegando e ali vão usando também aquelas macas, né? Mas o que nos chama a atenção, 80 colaboradores, mas 80 colaboradores especial, são técnicos, preparados na área da hipnose, preparado na área do magnetismo, preparado na área da doação da ectoplasmia, que eles buscam naqueles que se encontram encarnados. Enfim, da energia vital, da energia universal. Então existe toda uma técnica, um preparo desses colaboradores para serem os verdadeiros companheiros que ajudam Alfredo para auxiliar esses irmãos que passam por esses momentos difíceis. E é curioso também, querido Sérgio, que este livro é um livro espírita, trazido por um médium espírita. E nós observamos que em momento algum Alfredo, Aniceto, ou mesmo o espírito de André Luiz, puxam para o lado espírita apenas a figura dos trabalhadores de Campo da Paz. Esses 80 companheiros, independente da sua crença religiosa, independente se quando estavam na Terra eram espíritas, ou católicos, protestantes, ou mesmo não tinham uma crença definida, não tinham uma crença muitas vezes em Deus, mas tinha um coração que portava bondade, que portava alegria, que via o próximo como seu semelhante. Então é fundamental nós termos esta ideia, porque aqui na Terra nós, os religiosos, pensamos muito pequenos. Achamos que a nossa religião é a única que salva, é a melhor do que a outra. E para o mundo espiritual, se nós formos da religião A, B ou C, pouco importa. O que importa é quanto você amou, quanto você ajudou o seu semelhante. Isso é o fundamental para compreendermos o capítulo de hoje. E os demais? Recebem alimento e medicação mais densos, uma vez por dia. Aniceto calou-se, pensativo, profundamente tocado pelo que via. Inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Indescritível impressão aponderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto com a máxima discrição e interroguei: explicai-me, por Deus, que vemos aqui? Estamos acaso na moradia da morte depois da morte? Dos 1980 que estavam internados ali, apenas 400 eram atendidos. Chamou a atenção. E o resto? Olha que resposta interessante. Recebe alimento e medicação mais densos uma vez por dia. Eles têm uma alimentação uma vez por dia, uma comida mais densa. Olha que coisa interessante, que grau de sofrimento. Isso fez com que André Luiz ficasse chocado. Mesmo na condição de um médico famoso que ele foi no Brasil, ele ficou estarrecido de ver tanto sofrimento. O que é isso? É a morte depois da morte? Pergunta ele para Aniceto. Era a aparência que ele estava vendo ali, parece aquelas pessoas que estavam nas catacumbas, não é? E você vai perceber por quê. Há uma injustiça de Deus? Não. Você daqui a pouco vai perceber por quê que eles estão nessa condição. O instrutor sorriu.
complacente e explicou em voz quase imperceptível: sim, André, este sono é verdadeiramente avançada, imagem da morte. Aqui permanecem, com a bênção do abrigo, alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, e mormente os que acreditaram convictamente na morte, como o nada. O fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que, nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante por vezes filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada veem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida na câmara da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram. Mais tarde, acordam. Porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. Aqui nós vamos comentar pouco, porque não tem muito o que comentar. Nós estamos percebendo que essa instituição ela tem uma especialidade. É aqueles irmãos que têm uma crença religiosa que acredita que após a morte vai ficar dormindo até o julgamento final. Então esses espíritos que não fazem o bem ficam apenas na contemplativa oratória dos templos religiosos, não praticam o bem, não ajudam ninguém, são materialistas, e quanto mais materialistas são, mais acham que vão dar dinheiro para a igreja e quando desencarnarem vão estar sendo auxiliados pelo próprio Deus. E é essas pessoas que nós percebemos que aqui é um grupo específico de religiosos ou pessoas que na sua religião acreditam que após a vida, que a morte não existe, mas que eles vão ficar dormindo e no momento certo haverá as trombetas, irão soar e Jesus vai vir separar os bons dos maus. Então é como se fosse um processo de hipnose íntima na qual eles ficam como verdadeiros parasitas esperando esse momento. E antes de continuarmos a leitura, querido Sérgio, aqui também cabe um ponto interessante. Nós
que induzimos as pessoas a acreditar em muitas coisas, nós seremos responsabilizados pelo que falamos aos outros. Então, muitas pessoas estão presas a este quadro mental porque outros a induziram a tal. Então, a fala, ela é algo abençoado, mas ela também pode gerar prejuízos tanto para quem ouve, mas principalmente para quem fala, que acertará o que falou. Continua a narrativa. Grande o meu assombro. Como Vicente se aproximasse, também para ouvi-lo, falou Aniceto, esclarecendo a nós ambos. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercitar, de algum modo, na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente, com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Esmália. Todos os servidores se mantinham em posição de vigilância, ao pé dos grupos mumificados. A luz artificial iluminava os leitos, que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados. Notei então que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Cada sinal determinava operação diferente. Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal, em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água efluviada aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. 2/3 dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. Então aqui nós percebemos que o sopro curador era um instrumento que estava sendo usado, que era um instrumento muito importante, hoje muito pouco usado no movimento espírita. Nós já vimos a capítulo anterior que precisa de uma preparação do médium, do trabalhador. Apenas 2/3 recebiam passes, o resto não tinham condições sequer desse auxílio. Eles recebiam como se fosse um caldo. Essa água que ele fala efluviada significa, na verdade, água fluídica. Então veja que o espírito no mundo espiritual come, que o espírito no mundo espiritual toma água. Então ele tem uma vida muito semelhante à nossa, e é isso que explica por que o espírito não sabe que desencarnou. Encerra André Luiz. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa, partida das mãos do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador, em voz baixa, a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas, através do passe e do sopro vivificante. Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos,
com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto, e falou: cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Ou seja, cada um recebe aqui o que necessita. Nós não podemos esquecer que eles estão no hospital, mas o que nos chama a atenção, e a gente fica pensando que trabalho bonito que deve ser, não é? Aqueles 1.980 pessoas naquele pavilhão, 80 trabalhadores especializados e vários outros na condição de auxiliares, alguns aplicando passe, outros aplicando tratamento do sopro, outros dando alimento, seja o caldo, seja a água fluidificada, depois de tomar os passes. 400 pessoas vão se despertar, nós vamos ver isso no próximo capítulo, alguns casos para nós estudarmos. Isso aqui demonstra, André, claramente de que nós precisamos começar a nos preparar um pouco melhor para chegarmos no mundo espiritual. Como Chico Xavier sempre dizia, o espírita está desencarnando mal. Realmente, esse livro, como toda a lavra mediúnica do nosso querido Chico, é um despertar espiritual. Nós temos problemas? Temos. Nós temos conflitos? Temos. Nós temos lutas íntimas? Temos. Mas não podemos marginalizar, perder as oportunidades que estamos tendo no cotidiano por conta das lutas íntimas que travamos conosco mesmo. É momento do despertar espiritual. É momento de compreendermos que cada um segundo as suas obras. E quais são as nossas obras? Obras pode ser no sentido positivo como no sentido negativo. E eu convido você, querido telespectador, querido ouvinte, para acompanhar todos os domingos às 18 horas, através da minha fanpage. Você já curtiu a nossa página? Ainda não? Procure por André Luiz Querini Vilar ou digite, como você está vendo na sua telinha, facebook.com/André Luiz Vilar, de número. Curta a página e todos os domingos, às 18 horas, aparece na nossa linha do tempo um vídeo ao vivo para os amigos em Portugal, um vídeo em direto, 18 horas, horário de Brasília. E você é o nosso convidado a participar do Evangelho no Lar conosco. É verdade, o Evangelho no Lar é uma alegria muito grande ter você conosco para participar, né? Gostaria também, André, que você passasse os nossos meios de comunicação para a pessoa que queira entrar em contato conosco. Você pode entrar pelo Facebook, você curte a nossa fanpage e manda solicitação de amizade para Sérgio Vilar, facebook.com/sergio.vilar.37, como você está vendo aí no CGzinho na sua telinha. E o nosso, facebook.com/André Luiz Vilar, de número. E através do e-mail. O e-mail do nosso querido Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o nosso é vilarandré2@yahoo.com.br. Queridos amigos, estamos encerrando o programa pela TV A Caminho da Luz, o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Livro esse de Chico Xavier, da sua lavra mediúnica, pelo espírito de André Luiz. Na próxima semana, um capítulo novo. Um beijo no coração e muita paz a todos. Um beijo em seu coração. Até semana que vem. A TV Nova Luz apresenta sua programação diária. Reflexões às 9 horas. Encontro com Jesus às 12h23. Oração pelo planeta às 18h30.
Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz.